Seja bem-vindo ao Ágape TV São Paulo. Assista agora mais um programa da Igreja Batista Ágape em São Paulo. Olá, queridos, graça e paz de Jesus estejam no teu coração. Queria trazer a você mais uma reflexão da Palavra de Deus. Sabe que há 36 anos especificamente, eu sirvo a Jesus, me converti, criança, e durante todo esse tempo de convivência dentro da igreja, na igreja, não simplesmente dentro do templo, haja vista que muita gente faz uma confusão entre templo e igreja. Às vezes até ouvimos normalmente as pessoas dizendo: fui pintar a igreja, lavar a igreja, e estão equivocadas, porque na realidade se pinta o templo, se lava o templo, mas o único que pode limpar e lavar a igreja é o dono dela, o Senhor Jesus. Mas vivendo dentro das quatro paredes do templo e dentro da dimensão da igreja de Jesus, durante esses anos todos, vejo tantas coisas que eu imagino, para não dizer tenho a certeza, que não agradam a Deus. Então, vamos meditar um pouco sobre o que seria um culto que agrada a Deus. A receita está na Bíblia. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo a uma das igrejas, das quais ele escreveu uma das suas 13 cartas, ele escreve dizendo: quando vocês se reunirem para o culto, ele dá uma receita, um script do que seria um culto. Uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm testemunhos, outros recebem revelações de Deus para a palavra e na palavra, porque qualquer revelação que fira qualquer princípio da palavra de Deus precisa tomar muito cuidado, porque poderá ser apenas uma meninice qualquer. Mas ele dá ali um modelo de culto. O Salmo de número 100, Salmo de Davi, no Velho Testamento, nos diz uma outra forma como deveríamos fazer ao entrar na igreja, ou no templo, no caso, para adorarmos ao Senhor. O salmista diz assim: entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios com hinos de louvor. E ele diz por quê? Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Mas o que nós vemos hoje, e já de muito tempo, são pessoas que entram no santuário, que entram nos templos, e me parece que a expressão delas não é essa, mas sim daqueles que vêm para tirar algum proveito pessoal. E pregações e mais pregações no rádio, na TV, em tudo quanto é lugar, inflamam mais as pessoas a fazerem isso. Venha buscar a sua bênção, venha resolver o seu problema, venha resolver o problema da sua família. Parece que tudo gira em torno do umbigo, ou seja, de um egocentrismo que, tenho certeza, não agrada a Deus. A Bíblia está dizendo que nós devemos entrar na igreja com um sentimento de gratidão. Gratidão por quê? Porque primeiro, o Senhor nos salvou. Depois disso, Ele tem nos abençoado com emprego, com família, com recursos financeiros, ou muito ou pouco, mas a Bíblia diz que o pouco com Deus sempre será muito, porque é abençoado. E nós deveríamos chegar na igreja com esse sentimento de gratidão, e não de pedir, de querer mais, de tirar vantagem. Tenho ouvido coisas que entristece o meu coração. Imagina o de Deus. Pessoas pleiteando com Deus, pessoas desafiando a Deus, e ficam numa igreja. Se ali não resolvem, se ali não acontece o que elas esperam,
elas vão para outra igreja e assim vão de igreja em igreja. Sabe o que diz a Bíblia? Paulo também escrevendo a igreja de Filipos, ele diz assim: em tudo, primeiro ele diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas os vossos desejos, vossas necessidades, através da oração e súplica, vírgula, com ação de graças. Ou seja, quando você pedir, já peça agradecendo. Lamentavelmente, hoje há os que ensinam que você tem que vir resolver o seu problema apenas. E os outros, que se explodam o mundo. Me parece que nas entrelinhas é isso que se consegue passar. E você nessa ânsia de querer mais, porque o brasileiro também gosta muito disso. Eu não diria o brasileiro, o ser humano gosta de facilidades, na verdade. Se puder cortar uma fila, corta, dá um dinheiro para alguém que vai tomar o lugar de alguém na fila por você. Enfim, é o famoso jeitinho, quebra-galho brasileiro. E nós queremos, muitas vezes, fazer isso também com Deus. Eu posso dar um dinheiro, então eu resolvo o meu problema. Veja que Naamã, lembra dele? O general que foi até Eliseu para receber uma cura de lepra, uma possível cura. E ele, para se precaver, ele levou cargas de ouro, roupa, dinheiro. Ele pensou o seguinte: vou impressionar esse profeta. Tenho ouvido falar dele, que ele é um homem de Deus, mas eu vou impressioná-lo. E ele vai certamente deixar outros de lado e vai resolver o meu problema com mais agilidade. Quando ele chega lá e dá esse recado de que estaria ali para falar com o profeta, e o profeta manda um recado através de Geazi, o seu ajudante, dizendo o seguinte: diga a ele que vá lá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes no rio e depois ele ficará curado. O general ficou muito chateado, bravo, porque o profeta não saiu para falar com ele e hesitou, mas finalmente acabou indo até o rio. Um de seus soldados ainda o ajudou, dizendo: olha, poxa, isso não é demais, vai lá, porque ele questionou que na terra dele havia rios muito melhores, por que mergulhar no Jordão? Mas finalmente ele aceitou, foi lá, mergulhou, nós conhecemos a história, e ficou curado de sua lepra. E o profeta não aceitou nada do que ele trouxe, mas esse ajudante chamado Geazi, quando o general agora curado, estava de volta para sua terra, ele corre atrás do homem e quando chega lá, primeiro mente. Note que aqueles que querem tirar vantagem, eles não têm escrúpulo, eles mentem fácil, dizem Deus está dizendo quando Deus não está dizendo, o Senhor mandou falar quando Deus não mandou falar. E aliás a Bíblia diz assim: ai dos profetas que dizem o Senhor disse, quando eu não disse, né? Então ele chega lá para o general e diz assim: olha, meu senhor, assim que o meu senhor saiu de lá, o outro meu senhor, o profeta Eliseu, recebeu a visita de 2 filhos de profetas e eles estão com problemas, falta de roupa, falta de mantimento, e ele mandou-me aqui para que meu senhor mandasse alguma coisa. O homem, lógico, prontamente, porque quando se recebe uma cura, uma bênção, um milagre, a princípio as pessoas ficam muito liberais. Ele, de bom grado, deu mais do que o que ele havia pedido. E o Geazi volta. Quando ele chega diante do profeta Eliseu, o profeta olha para ele e diz assim: porventura o meu coração não foi contigo quando você foi? Quem te mandou mentir? Ou seja, por que você foi falar algo que eu não disse? E a Bíblia diz que por causa disto, Geazi ficou leproso. A lepra do general da Síria agora passou para Naamã, e uma maldição que se estendeu por toda a sua família de geração a geração. Isso é preocupante. Aqueles que estão mercadejando a palavra de Deus, ensinando as pessoas a fazerem um culto diferente do culto que a Bíblia ensina, o culto do me dá, o culto onde pessoas brigam para se lambuzar com o suor de um profeta, de um pregador, de um pastor, quando alguém avança para tocar na roupa de alguém, né? Ainda que se tenha uma base de uma mulher que tocou na roupa de Jesus, mas era Jesus.
Hoje, não é que isso não possa acontecer, hoje sim, mas se forem homens que estão ali por amor, mas não para tirar vantagem, então o que nós, vantagens financeiras, diga-se com todas as letras. Então, precisa tomar muito cuidado com essas situações que hoje acontecem. Que tipo de culto agrada a Deus? Pergunte-se a você, pergunte-se a si mesmo, se o seu culto está agradando a Deus ou você está querendo tirar vantagens, roubar a bênção da mão de Deus. Deixa eu dar um recado, isso não é possível. Não, Deus não se deixa ser roubado por ninguém. Deus não se deixa ser chantageado por ninguém. Agora, se há uma coisa que agrada a Deus, é gratidão. Por isso que o Salmo diz, entrai pelas portas dele com ação de graças e em seus átrios com hino de louvor, ou seja, com gratidão. Se eu chegar em casa e a minha esposa, os meus filhos, todo dia me cobrarem aquilo que eu sei que tenho que fazer, eu não vou gostar. Se eles ficarem me cobrando antes da hora, às 9 da manhã, já estão cobrando o almoço. Não precisa. Eu sei que o almoço tem que ter na minha mesa e vou trabalhar para isso. Agora, se há uma coisa que nos deixa feliz, a qualquer pai, a qualquer mãe, é quando os filhos são gratos. Ou a uma esposa, é quando o marido é grato pela comida que ela fez. Aliás, nós homens não somos bons de elogio. Não somos não. Mas quando você elogia a comida que a sua esposa fez, ela tem vontade de, no dia seguinte, fazer um prato melhor. Quando o seu filho elogia você e chama você de papaizinho, obrigado paizinho, você tem vontade de dar um outro presente maior. Com Deus também funciona assim. Quando nós somos gratos a Ele por aquilo que Ele tem nos dado, e Ele não dá coisas pequenas, haja visto o ar que nós respiramos, Ele nos dá coisas grandes, nos deu Jesus, nos deu o Espírito Santo, nos deu a salvação, nos deu a vida. Quer mais do que isso? Então vamos expressar gratidão e vir à igreja não para roubar ou tentar roubar nada de Deus, mas por gratidão. E desta forma, Deus há de sempre nos abençoar. E aqueles que estão fazendo o contrário, induzindo pessoas a fazerem um culto que não agrada a Deus só aos homens ou aos cofres de impérios da terra, esses, o Senhor Deus há de tratar com eles. Deus abençoe a você, em nome de Jesus. Amém.